Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Bytes Bíblicos, o seu canal no YouTube para o estudo acadêmico da Bíblia. No vídeo de hoje, Introdução Geral à Literatura Apocalíptica, primeira parte. Vamos então com algumas noções bastante básicas sobre a apocalíptica. Então, logo fica evidente que o Apocalipse de João é um entre vários apocalipses, não é o único. A palavra apocalipse vem do verbo apocalypto, que significa revelar, desvelar, e, portanto, apocalipsis no grego, significa revelação, ou seja, algo oculto que agora será demonstrado, será mostrado, será dado a conhecer. Esta é o sentido original da palavra apocalipse. Por causa do seu teor um tanto estranho, ao longo dos séculos a palavra ganhou outros significados, como, por exemplo, destruição global, né? Catástrofe generalizada, fim do mundo, e tudo o que pode significar tragédia. Então, aconteceu um apocalipse, quer dizer, a pessoa está dizendo que aconteceu uma coisa muito ruim. Tem Apocalipse Now, aquele filme lá, né? Quer dizer, agora a destruição total. Então, o contexto é esse. Quando os partidários de Bin Laden fizeram lá o atentado nas Torres Gêmeas, nossa, isso já faz tempo, hein? 20 e tantos anos atrás, o que eu mais escutava naqueles dias era começou o apocalipse. Obviamente, este é o significado popular, mas incorreto do termo. E o próprio livro também não pode ser interpretado como uma profecia de uma catástrofe. O significado é muito diferente. Então, o que é o Apocalipse de João? Como falamos, é apenas um de vários apocalipses. A chamada literatura apocalíptica, ela surgiu e se desenvolveu entre os anos 250 antes de Cristo até cerca do ano 100, talvez um pouquinho depois, em ambientes judaicos nos quais a comunidade estava sofrendo uma perseguição. Portanto, existem apocalipses fora da Bíblia, como o livro de Enoque, né? É um apocalipse. Mas também existem outros apocalipses dentro da Bíblia, como, por exemplo, o capítulo 13 do Evangelho de Marcos é um apocalipse. Alguns trechos de Isaías são chamados apocalipses. Daniel também é um livro apocalíptico. Então, Apocalipse não é o título de um livro, é um tipo de livro, é um tipo de literatura, e como nós vamos ver em breve, é uma literatura de resistência em momentos de perseguição. Então, o que é esta literatura apocalíptica? A apocalíptica, ela é, como a gente costuma dizer, sucessora, continuadora da profecia. Quando a gente estuda exegese do Antigo Testamento, essa é uma das questões que sempre ficava bastante claras, ou que procurava deixar claro, por que desapareceu a profecia? Se a profecia foi uma coisa tão importante, por que a profecia foi diminuindo e simplesmente se extinguiu? A resposta mais aceita tem a ver com os momentos históricos.
O novo contexto histórico do pós-exílio foi uma mudança tão grande que a profecia clássica, como era anterior ao exílio, perdeu o seu sentido. Vamos recordar: no pré-exílio, o profeta tinha acesso direto ao rei. Então, havia três instituições lá de poder: o sacerdote, o rei e o profeta. E o profeta formava como que um contrapeso para o poder do rei. O que acontece? No pós-exílio, Israel não tem mais rei. Israel é um país que não tem mais autonomia, que é dominado por um imperador que mora longe, e o profeta não tem mais acesso e nem mais autoridade, nenhum tipo de autoridade sobre o rei. Ou seja, o profeta não tem mais lugar neste mundo, ou precisa redirecionar a sua atividade. Com o advento do helenismo, quer dizer, quando a cultura grega se espalha por todo o império conquistado por Alexandre, isso trouxe consigo a imposição cultural, linguística e religiosa. E, novamente, o profeta se vê exprimido, né? Esta nova realidade cultural exerce uma pressão muito grande sobre a comunidade, e é o caso que vai ficar bastante evidente lá no conflito dos Macabeus: quem se mantém fiel à lei é perseguido. Então, ao mesmo tempo que a profecia vai diminuir, aumenta esta pressão sobre a comunidade para que aceite uma imposição cultural religiosa. Isto, obviamente, vai provocar um conflito muito grande, e a finalidade da literatura apocalíptica neste contexto, qual que é? É incentivar a resistência. Quer dizer, a comunidade não pode ceder à pressão do imperador e do império. A comunidade é convidada a se manter fiel, principalmente no momento da perseguição. E aí então vem aquilo que é a mensagem de fundo de todos os apocalipses, bíblicos ou não bíblicos. Todos os apocalipses podem ser resumidos na seguinte frase: não tenham medo. Diferente do que algumas interpretações superficiais e errôneas fazem do livro do Apocalipse de João, dizendo: olha, o fim do mundo vai chegar, tenha medo, fique apavorado, né? É uma interpretação errônea. Por quê? Porque a mensagem da literatura apocalíptica em geral e, em particular, do Apocalipse de João é esta daí: não tenha medo. Então, não é um convite para o desespero, mas, ao contrário, um convite para se manter firme e vigilante na esperança. Acontece que a linguagem da literatura apocalíptica ela é propositadamente simbólica. Por quê? A finalidade desses textos estranhos é driblar a censura, driblar o controle ideológico do império. Então, é toda uma linguagem simbólica para falar mal do governo. Na literatura apocalíptica, há três artifícios que funcionam conjuntamente. Quais são eles? Então, em primeiro lugar, há aquilo que na linguagem técnica é chamada de pseudonímia ou pseudonimia, que, na verdade, traduzindo para o português bem nosso, significa autoria falsificada. Depois nós temos a linguagem simbólica e, por fim,
o conhecimento, a mensagem se dá por intermédio de revelações. Então, os meios de revelação. Se você gostou do vídeo de hoje, inscreva-se no canal, deixe o seu like, marque o sininho para receber notificações e aguarde a continuação da introdução geral à literatura apocalíptica.